A paz do Senhor. Bem-vindos às eleições da 41ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB. Este importante evento da nossa denominação acontecerá no dia 11 de abril, no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília, localizado na asa sul da capital federal. Apesar dos avanços da informatização do processo eleitoral brasileiro e dos esforços da Comissão Eleitoral da CGADB em obter urnas eletrônicas para o nosso pleito, isso não foi possível. O ano de 2013 está sendo atípico. O Tribunal Superior Eleitoral determinou o recolhimento de todas as urnas eletrônicas no Brasil, a fim de realinhar os softwares e atualizar a certificação digital dos equipamentos, preparando-os para uso com o sistema biométrico em todo o país. Assim, o Tribunal Superior Eleitoral somente autorizará o uso das urnas eletrônicas após o mês de julho de 2013. Por esse motivo, então, a nossa votação será feita por meio de cédulas. A qualidade do processo eleitoral e o êxito dele dependerá da abnegação e do espírito conjunto de cada colaborador, membro e funcionário da Convenção Geral envolvidos no evento. O vídeo que você está assistindo é um resumo de como funciona o processo eleitoral na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Este ano, teremos um número recorde de 24.185 eleitores, representando 52 convenções, que votarão em 126 sessões eleitorais facilmente identificadas através de sinalização adequada. Teremos 630 pessoas trabalhando nas mesas receptoras, 315 pessoas nas mesas apuradoras, totalizando 945 colaboradores, que receberão um manual de votação detalhado, treinamento no local e todo o material necessário para o bom andamento dos trabalhos. Agradecemos a Deus, à comissão organizadora do evento, aos funcionários da CPAD envolvidos no processo eleitoral, aos funcionários da CGADB, à mesa diretora e a colaboração de todos. Como será o dia da votação? No dia 10 de abril, no período matutino, as atividades da mesa diretora serão encerradas com a explicação da metodologia de votação, a apresentação dos ilustres candidatos e debates dos candidatos a presidente da CGADB, e no período da tarde estaremos preparando o ambiente da votação. No dia 11 de abril, a partir das 7h30, será autorizado o acesso dos eleitores às sessões eleitorais. Às 8h, daremos início à penúltima sessão da 41ª GO, com as votações para os candidatos aos cargos da mesa diretora e do Conselho Fiscal. Os locais de votação estarão estampados nos crachás de acesso ao plenário, onde o eleitor, além da sua identificação, encontrará o número da sessão e poderá se dirigir segundo o seu número de inscrição de registro na CGADB. Ao encontrar a sessão, o eleitor deverá primeiramente se identificar apresentando um documento de identificação oficial com foto e a credencial. Em caso de dúvida quanto à identidade do eleitor, o presidente da sessão solicitará a apresentação de outro documento público de identificação ou, na falta deste, deverá questioná-lo sobre os dados constantes do caderno de folha de votação ou da credencial ou do crachá de identificação, conferindo também sua assinatura. Se a dúvida persistir, a identidade do eleitor poderá ser impugnada. Nesse caso, a impugnação poderá ser apresentada por mesários, fiscais ou qualquer eleitor verbalmente, antes do eleitor ser habilitado a votar. Para tanto, será convidado a aguardar até que o presidente da comissão eleitoral compareça à sessão para decidir sobre o problema. Enquanto isso, a votação prossegue normalmente. O fato deverá constar na ata e, havendo decisão favorável, o eleitor votará normalmente. Não serão aceitas impugnações após a inserção da cédula na urna.
Dirimidas quaisquer dúvidas, o eleitor será introduzido na sessão respectiva, assinará o caderno de folha de votação e receberá do presidente da sessão a cédula eleitoral número 1, previamente rubricada e numerada, e votará em um candidato a presidente, em um candidato por região aos cargos de primeiro ao quinto vice-presidentes e também primeiro ao quinto secretários. O eleitor não deve permanecer mais do que o necessário na cabine. Votará, dobrará a cédula e, em seguida, o eleitor se dirigirá à urna número 1 e, mostrando ao presidente a cédula dobrada e rubricada, a depositará na urna ao lado da cabine. Ao votar na urna número 1, o eleitor receberá a cédula eleitoral número 2 e, do mesmo modo anterior, se dirigirá à cabine número 2 e votará em um candidato aos cargos de primeiro, segundo e terceiro tesoureiros e em um candidato por região ao cargo do Conselho Fiscal. Deverá então depositar o voto na urna número 2, receber o comprovante de votação e o seu documento de identificação e sair do recinto. Os eleitores com necessidades especiais poderão contar com a ajuda de uma pessoa de confiança para o exercício do voto, segundo consta no manual de votação. Atenção! O eleitor só poderá votar se o nome dele constar no caderno de folha de votação. Terão prioridade para votar os membros da comissão eleitoral, os mesários, fiscais, os idosos e as pessoas portadoras de necessidades especiais. O eleitor não precisa se preocupar. Apesar de o voto ser manual, a votação também é rápida, pois quando o eleitor terminar de votar na cabine número 1 e se dirigir para a cabine número 2, outro eleitor já estará ocupando o seu lugar, criando assim uma rotatividade controlada. Mas atenção, o primeiro eleitor a votar será convidado a aguardar junto à mesa receptora de votos que o segundo eleitor conclua validamente o seu voto. Atenção! O eleitor deve levar consigo a sua colinha, a fim de facilitar a votação, bem como em cada cabine haverá uma relação de candidatos para ajudá-lo na hora da votação. No dia da votação, pode fazer boca de urna ou fazer propaganda dos candidatos? É expressamente proibido, durante todo o dia da eleição, nos lugares próximos às sessões eleitorais, a aglomeração de pessoas com propaganda a favor de determinado candidato, assim como a prática de aliciamento, coação ou qualquer manifestação que possa influir na vontade do eleitor. E em caso de ocorrência, deverá ser imediatamente comunicada à comissão eleitoral. Aos mesários, será proibido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de candidato, chapa, igreja ou convenção. Aos fiscais, só serão permitidos nos crachás utilizados o nome e ou a sigla do candidato ou convenção a que sirvam. Aos eleitores, somente será permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por candidato, revelada no uso de camisetas, broches, adesivos, flâmulas e também bandeiras. O que vai acontecer logo após a votação? Vai ter outras coisas durante o período da apuração? Às 17 horas, caso haja eleitores na fila, o secretário entregará senhas numeradas e assinadas aos presentes do último para o primeiro, e recolherá seus documentos de identificação. Os eleitores que tiverem senha, independentemente do horário, continuarão a votar e a apuração não será interrompida. Após o atendimento do último eleitor, o presidente declarará encerrada a votação. O presidente vedará a fenda da urna com lacre amarelo e com lacre vermelho a tampa da urna, e a entregará no ambiente onde será feita a apuração dos votos. Como vai ser a apuração? A apuração dos votos
será efetuada por 63 mesas apuradoras. Isto é, 315 pessoas estarão apurando os votos simultaneamente e poderá ser fiscalizada por fiscais devidamente identificados. Haverá uma fiscalização da votação por parte dos candidatos ou os seus fiscais? Os fiscais deverão ficar posicionados a uma distância não inferior a 1 metro da mesa apuradora, de modo que possam observar diretamente, sem interferir ou manusear qualquer documento, fiscalizando assim a urna, a abertura da urna de lona, a numeração sequencial das cédulas, a leitura em voz alta dos votos, o registro no rascunho do boletim de urna de cada voto lido e a respectiva transcrição dos resultados no boletim de urna oficial. Quando começa esta apuração? O presidente da mesa apuradora iniciará a apuração determinando ao secretário que abra a urna de lona e coloque a cédula sobre a mesa, agora denominada mesa apuradora. À vista de todos os presentes, o secretário separará os votos contidos na urna, depois de certificar que a mesma foi totalmente esvaziada. Os votos serão apurados na ordem de sequência das cédulas, isto é, todas as mesas apuradoras iniciarão a apuração simultaneamente ao cargo de presidente e daí por diante. Os boletins de urna dos cargos apurados, um a um, serão enviados imediatamente à mesa totalizadora, que os divulgará à medida que os forem recebendo. A separação em grupos de cédulas deverá seguir a seguinte fórmula. Os mesários separarão todas as cédulas em grupos de 50. Em seguida, destacarão cada cargo na linha serrilhada, iniciando a apuração pelo cargo de presidente. Eu gostaria de saber como será a apuração. O presidente, então, tomará cada um dos grupos de 50 e passará a ler em voz alta e clara, candidato X, branco ou nulo, sempre pelo número, nunca pelo nome, determinando que o secretário faça a contagem do respectivo voto. Esse voto, então, será mostrado rapidamente pelo presidente a todos os presentes. O escrutínio será efetuado ao se anotar em mapa eleitoral os dados correspondentes à quantidade de cada um dos tipos de votos. Escrutinados todos os votos daquele grupo, o presidente determinará ao secretário ou mesário designado que efetue a soma de cada tipo de voto, brancos, nulos e nominais, lançando os resultados no boletim de urna. Por último, o presidente verificará se o total desses votos lançados no boletim de urna corresponde ao total de eleitores que compareceram à eleição daquela sessão, conforme contabilizado na ata de eleição. Isto é, se 200 eleitores votaram, o número de cédulas deverá ser proporcional. Após a apuração dos votos, o presidente deverá colocar as cédulas no envelope para cédulas apuradas, que deverá ser fechado com um lacre e passará a apurar os votos aos cargos de primeiro vice-presidente e assim por diante, para somente depois apurar a urna número 2. Em caso de impugnação de voto apurado, como será o procedimento? À medida que os votos forem sendo apurados, os fiscais poderão apresentar impugnações sobre as quais o presidente da mesa apuradora decidirá imediatamente, ainda que o impugnante utilize expressões como discordo, protesto, recorro. Gostaria de saber se caberá algum tipo de impugnação ao voto. Das decisões da impugnação, cabe recurso imediato à comissão apuradora, que poderá ser apresentado por escrito ou verbalmente, devendo ser fundamentado para que tenha seguimento. Não deverá ser admitido recurso contra a apuração se não tiver impugnado perante a mesa apuradora, no ato da apuração, contra as nulidades arguídas. Apresentadas as razões, essas serão grampeadas ao envelope
e entregues ao presidente da comissão eleitoral, juntamente com o envelope para cédulas apuradas e o original do boletim de urna pelo meio mais rápido possível. Como será o preenchimento e autenticação do boletim de urna? Ao encerramento da apuração, serão efetuados os lançamentos contábeis da apuração, isto é, o total de votos brancos, nulos e nominais no chamado boletim de urna. Terminado o preenchimento do boletim de urna, o secretário tomará a assinatura de todos os membros da mesa receptora e 2 fiscais que estiveram presentes aos trabalhos. Gostaria de saber quais são os procedimentos para o envio dos resultados das eleições. A eleição será apurada imediatamente ao encerramento da votação e poderá ser acompanhada através dos telões que serão instalados dentro e fora dos locais de apuração. E o resultado da apuração poderá ser obtido no site da CGADB, bem como no Mensageiro da Paz. Apurados os votos das cédulas de papel e preenchido e assinado o boletim de urna, esse deverá ser encaminhado incontinente ao presidente da comissão apuradora. O presidente da comissão apuradora lançará os números no mapa de apuração previamente conhecido num dos terminais e programas adotados pela comissão eleitoral. E o resultado parcial da apuração deverá ser transmitido nos telões à vista de todos que estiverem presentes ao recido. Totalizados os votos, o resultado será imediatamente proclamado. No dia 12 de abril, a partir das 8 horas, será feita a abertura da última sessão da 41ª GO, a apresentação dos candidatos eleitos e, em seguida, será feita a cerimônia de posse. Muito obrigado. Esperamos que você compareça, participe da 41ª GO, vote e seja abençoado por mais este grandioso evento da nossa CGADB. E que Deus nos abençoe.